Bom dia a todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Ontem eu esperei um pouco todo mundo entrar para poder começar e demorou um pouco, né? Então nós já vamos começando, tá bom? Antes de mais nada, queria dizer que nós tivemos uma grata surpresa, porque nós temos um casal de ministros da Eucaristia que estão na Itália e estiveram domingo em Roma. Encontraram com o padre Cássio e foram para a igreja dos Santos João e Paulo, a Basílica dos Santos João e Paulo em Roma, onde está o túmulo de São Paulo da Cruz, a capela com o túmulo de São Paulo da Cruz. E passaram na casa geral, onde ele morou e viveu, que é do lado da Basílica. Chama-se Convento dos Santos João e Paulo. E você veja que coisa, né? As delicadezas de Deus, né? Exatamente nesse momento em que nós estamos falando sobre São Paulo da Cruz, eles tiveram a ocasião de rezarem por nós, e é isso que eu quero dizer para vocês, que eles foram lá no túmulo de São Paulo da Cruz rezar por nós, por todos aqueles que estão fazendo a quaresma com São Paulo da Cruz. Então, uma alegria muito grande. E compraram um livro para mim, lá na casa geral dos passionistas. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Oração. Ó grande Deus, vós encheis o céu e a terra com a vossa presença. Meu Deus, 3 vezes santo, eu vos adoro. Eu sou nada, e vós sois tudo. Sou uma pobre criatura que ousou desobedecer-vos tantas vezes. Perdoai-me, meu Deus, dos meus pecados. Quisera morrer de dor. Ó quem me dera nunca vos ter ofendido. Maria Santíssima, minha mãe, assisti-me nessa meditação. Amém. Uma das características de São Paulo da Cruz, e que eu gostaria de insistir hoje, é como essa vida de perfeição, a vida virtuosa, né? Uma vida de santidade que ele levava, Deus o conduzia desde cedo, desde a infância. Como é que esta vida interior de santidade levou São Paulo da Cruz a uma vida apostólica, a uma vida ativa? Porque, veja bem, ele está procurando o discernimento da vontade de Deus. Parecia que, num primeiro momento, a vontade de Deus seria que ele fosse um eremita, não é? Uma pessoa que viveria em uma vida reclusa. Mas aos poucos Deus vai mostrando para ele, através de uma série de mediações, que essa vida de silêncio, de reclusão, de oração, ela deveria se desdobrar numa vida apostólica, numa vida de missão. Como é que isso aconteceu, né? Então, ele tinha acabado de escrever a primeira regra, né, daquilo que ele chamou os pobres de Jesus, né, desse instituto chamado Os Pobres de Jesus. E o bispo lhe dá, em primeiro lugar, uma ermida, lembra que eu falei? Santíssima Trindade. E depois traz ele mais para perto da cidade, porque o bispo quer que ele, nos fins de semana, sábado e domingo, ele fale, ele pregue para o povo. E estando mais perto da cidade, na ermida de Santo Estevão, isso ficaria mais fácil. Então, o que você percebe? O que a gente discerne disso? Que a humildade de São Paulo da Cruz, que é a característica mais reconhecível, né, da sua personalidade, vem de um conhecimento de si, do conhecimento do seu próprio nada,
né? A consciência do próprio nada diante daquilo que Deus é. Deus é tudo. Então, em São Paulo da Cruz, na mística de São Paulo da Cruz, na doutrina espiritual de São Paulo da Cruz, tem um N e um T. O N sou eu, nada. O T é Deus, tudo. E essa é a relação entre o autoconhecimento e a percepção da perfeição de Deus. Esse autoconhecimento, essa humildade de se autoconhecer, isso aparece inúmeras vezes nas direções espirituais. Então, se você não se conhece, você não sabe a sua limitação, o seu limite, você nunca vai conseguir progredir, né? Porque falta aquilo que é a base de tudo, que é a humildade, o esvaziamento, a consciência do próprio nada, o esvaziamento para que Deus possa então entrar com a graça dele e preencher. Muito bem, como é que Deus encontrando uma pessoa que se autoconhece, que busca o autoconhecimento, que busca a santidade, como é que Deus insufla, como é que Deus põe a vontade dele? E aí a resposta é a obediência. Você vê pela vida de São Paulo da Cruz que ele vai se deixando moldar pela obediência, né? Então, eu reconheço, eu me reconheço, eu me conheço, e depois que eu me conheço, eu quero morrer para aquilo que eu sou. Então, aquilo que nós já falamos uma vez, mas nós vamos aprofundar durante todos esses dias ainda, a morte mística. Eu morro para poder nascer de novo, outra criatura. E eu morro para o quê? Para a minha vontade. Ora, como é que eu morro para a vontade própria? Obedecendo. Obedecendo a Deus. Então, a virtude sobre a qual nós colocamos a nossa vida à mercê de Deus, à mercê daquilo que Deus coloca na minha alma, na meditação, na oração, o espaço que a humildade abriu, ele é preenchido pela obediência. E aí eu tenho que fazer uma mortificação. Então, a gente pensa assim que a mortificação de São Paulo da Cruz seja o jejum, a penitência de acordar de madrugada, o uso da disciplina, do silício, sei lá o que mais que você possa imaginar. Tá, tudo bem, tudo isso que é típico da espiritualidade do seu tempo e que, adaptado para os dias de hoje, tem um grande valor. Mas a grande mortificação de São Paulo da Cruz é da vontade própria. É uma mortificação que acontece na alma. Então, pôr de lado a vontade própria significa pôr de lado o voluntarismo. Ou seja, a arbitrariedade da vontade própria. Eu quero isso, eu quero aquilo. Não, eu não quero nada. Eu quero obedecer a Deus. E aí, essa mortificação é a que mais custa. Não é o jejum, não é acordar de madrugada e rezar da 1 da manhã até o dia clarear. Não, a mortificação mais difícil, a que mais custa ao ser humano, é que ele se coloque em obediência à vontade de Deus, e a vontade de Deus muitas vezes que vem expressa pela vontade da igreja. No caso aqui, a vontade do bispo. É o bispo que diz para ele, é Dom Gatinara que diz para ele, o bispo de Alexandria: olha, você vai ficar 40 dias em recolhimento. Você vai agora morar na ermida da Santíssima Trindade, longe, afastada de Castelazzo da cidade. Não, agora você vem mais para perto, você vai morar perto da cidade. A ermida é essa daqui, é de Santo Estevão. Olha, você vai pregar no fim de semana. Olha, agora eu vou te dar o púlpito da igreja de Castelazzo para que você pregue. Então ele vai colocando a vocação dele à disposição da igreja, à disposição de Deus e da igreja. E aí você começa a compreender como é que um eremita, né, uma pessoa que é um eremita, um ermitão, um enclausurado praticamente, tem essa qualidade apostólica. Quando ele sai da clausura, quando ele sai do retiro, Paulo da Cruz vai chamar as casas da congregação não de convento, mas de retiro, exatamente por causa dessa consciência de que ali se dá o recolhimento, né, para beber a vontade de Deus, para a mortificação e depois poder sair, né, do retiro para derramar sobre as almas, derramar sobre as pessoas
os frutos do recolhimento, os frutos da oração, os frutos da penitência. O apostolado, então, que o bispo lhe confia, é a prova de que a humildade, o recolhimento, a mortificação são verdadeiras virtudes, porque se transformam depois em obediência. Um fatinho aqui, né? Chegou a Quaresma. Então, isso, veja, São Paulo da Cruz fez o retiro de Castelazo de novembro a 1º de janeiro, 1720, né? E aí o bispo diz a ele, agora você vai morar na ermida. Aí chegou a Quaresma. Bom, antes da Quaresma, Paulo já está pregando, né? Já está fazendo o que o bispo mandou. Naquele ano não teve carnaval. A população, a cidadezinha não festejou o carnaval por conta das pregações de Paulo da Cruz. Depois, quando a Quaresma começou, a Quaresma foi a Quaresma mais incrível que o povo de Castelazo viu, porque aí Paulo da Cruz intensifica durante a Quaresma as pregações, os ensinamentos. E quando chega a Semana Santa, então foi aí o auge, não é, de de todas as pregações, porque aí foi a semana inteira. A cena era a seguinte: Paulo da Cruz, ele na sexta-feira da Paixão, ele coloca uma coroa de espinho na cabeça e uma cruz feita de madeira, e ele vai de igreja em igreja, arrastando por onde ele passa multidões em oração, em procissão, em cânticos, e o sangue escorria e as pessoas impressionadas, e vidas que eram transformadas, pessoas que estavam afastadas de Deus, pessoas que não perdoavam, voltam a se perdoar, que não se falavam, voltam a se falar, pessoas que viviam no pecado há anos, que agora abandonam a vida de pecado e voltam à comunhão com Deus, pessoas que vão depois à confissão, que estavam afastadas, enfim, uma Semana Santa que tem como seu auge a Sexta-feira da Paixão. E, repito, tudo isso fruto do recolhimento do silêncio que se transforma em obediência. Como é que anda a nossa vida de obediência a Deus e à Igreja? Como é que anda a nossa vida de obediência ao nosso confessor, ao Padre que nos confessa? Como é que anda a nossa vida de obediência ao nosso diretor espiritual? Hoje você vai passar diante de Deus olhando o exemplo de São Paulo da Cruz. Veja que o que eu expus, né, vai chocar algumas pessoas. Nossa, uma coroa de espinho. Você não viu nada ainda. Paulo da Cruz, quando ele precisa convencer e tocar os corações, ele não tem dúvida de usar desses artifícios do sentimento, sem nenhuma sombra de respeito humano, né? Nenhuma sombra de querer se poupar, tá falando alto, nossa, mas isso é muito teatral, mas isso é um exagero. Não. Se é para salvar as almas, se é para convencer, o Espírito Santo convencer os corações, ele está à disposição de obedecer à voz de Deus. Paulo da Cruz, ele chegava num lugar para pregar, ele andava sempre com um crucifixo, uma imagem de Jesus crucificado, um crucifixo. E na hora da pregação, o que ele fazia era tirar, né, o crucifixo e expor o crucifixo e começar a pregar, dialogando com o crucificado, conversando com o crucificado na frente das multidões. Isso era o jeito, não é, passionista de pregar. É o jeito de São Paulo da Cruz, depois se transformou no método passionista. O diálogo com Jesus crucificado, falar com a cruz diante das multidões, diante das pessoas, para que elas se convencessem. Muitas vezes Paulo da Cruz ia pregar num lugar, num vilarejo, esses lugares afastados, onde nenhum padre ia, onde a igreja não chegava, e
E as pessoas não davam atenção. Né? Imagina um homem vestido de penitente e começar a querer falar de Jesus, muitas pessoas não davam atenção. Então ele abaixava a blusa, a roupa, o hábito, abaixava aqui até a altura do peito, e com uma correia, uma disciplina, ele começava a se chicotear. E muitas vezes essas disciplinas, elas tinham metal na ponta. Então, depois de uns 5, 6 golpes, o sangue escorria. E aí a multidão, nossa, todo mundo parava para ver o que é isso. Né? E isso veja, uma coisa típica da época. Os penitentes faziam isso, né? Era mais longe, afastado. Ele fazia diante das pessoas. Quando ele via que tinha um grupo de pessoas curiosas, né, chocadas com aquilo, ele parava e dizia: vocês estão comovidos porque um homem derrama sangue? Muito mais derramou Deus por você e pelos seus pecados. E aí, então, levantando a cruz, o crucificado, ele mostrava Jesus crucificado e começava a pregação. Por que eu estou dizendo isso? Porque isso acontece em obediência ao mandato do bispo. O bispo diz para ele: você vai pregar os frutos daquilo que você adquire na meditação, na oração. Não faz sentido você ter uma vida de oração, você ter uma vida interior tão tremenda como eu sei, porque sou seu diretor, sou seu orientador, para você. Se isso não se transforma em bênção para os outros, se isso não se transforma em pregação, em instrumento de conversão para as pessoas. E aí a proposta do bispo foi acolhida por Paulo da Cruz sem nenhuma mas eu não vou fazer isso, mas isso aqui eu não consigo fazer. Não, sem nenhuma restrição, sem nenhum respeito humano. A meditação da paixão de Cristo transforma-se em missão, transforma-se em serviço, porque ele está disposto a abrir o coração. E aí os frutos começam a acontecer. Não somente nessas conversões, né? Castelazo, a cidadezinha, se transforma, mas como Deus manda os primeiros 2 companheiros que Nossa Senhora, que Deus tinha colocado no coração de São Paulo da Cruz, que um dia iriam aparecer. O primeiro passionista será o seu irmão, João Batista, o primeiro seguidor da regra que ele escreveu em Castelazo, naqueles 40 dias de retiro, será o próprio irmão, o irmão mais novo, João Batista. O bispo Dom Gattinara dá licença para que João Batista seja o primeiro. E depois um outro moço que também desejava uma vida de penitência e de oração e ajudou muito nas missões, chamava-se Paulo Sardi. Então vocês vejam, aquilo que parecia impossível, quem é que vai viver essa regra? Quem é que vai querer fazer parte dessa missão? E de repente, não mais que de repente, Deus coloca 2 dos primeiros seguidores. Esse moço, Paulo Sardi, depois ele vai sair, ele tinha problemas de saúde, ele tinha uma saúde muito, muito frágil. E para ser, seguidor desse moço aqui, tinha que ter saúde, viu? Porque a penitência e a vida de oração era uma coisa, nos primórdios da congregação, eram bem pesadas. E aí então ele sai e vai ser do clero diocesano e vai ser um homem santo, vai ser um padre muito santo, mas como padre diocesano. Fica então essa meditação hoje para você, meu irmão e minha irmã, e colocar-se diante de Deus e se perguntar: será que não é isso mesmo que está faltando na minha vida? Um pouco mais de obediência à voz de Deus, né? Trazer no meu coração os mesmos sentimentos que havia em Cristo Jesus, como dizia São Paulo na carta aos Filipenses, né? Capítulo 2, versículo 5, tende em vossos corações os mesmos sentimentos que havia em Cristo Jesus. Ele, sendo de condição divina, não se apegou ao fato de ser Deus, mas se rebaixou, se humilhou, kenosis. Então essa humilhação, esse rebaixamento da própria vontade para fazer a vontade do Pai, fazer a vontade de Deus, que se expressa na nossa vida, muito particularmente na oração, na escuta da palavra, na pregação. Quantas vezes você ouviu a pregação e Deus ali te orientava, dizia o que você tem que fazer, claramente. Mas aí entra por um ouvido e sai pelo outro, não tem obediência. E aí, não tendo obediência, não tem frutos.
Vai à confissão, escuta os conselhos, não põe em prática. Vai à direção espiritual, escuta a direção e depois não obedece. Não tendo obediência, não tem frutos. Paulo da Cruz tinha frutos porque tinha obediência. Deus abençoe a todos. Bom dia e vamos rezar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Não se esqueça de curtir, volte à live depois, curta, compartilhe, comente. Ontem uma pessoa comentou e o comentário da pessoa gerou um post. Não sei se vocês perceberam. A pessoa comentou assim: Padre, quando o senhor fala de virtudes, o senhor está falando do quê? Fé, esperança e caridade? Porque quando a gente fala, eu suponho que a pessoa... por exemplo, eu falo virtudes, para mim está tão claro que eu estou falando das virtudes teologais, fé, esperança e caridade, e das virtudes cardeais, das virtudes humanas. Mas aí eu vi que tem gente que não sabe quando eu falo virtudes o que significa. Aí eu fiz um post só sobre isso. Aproveitei que era o dia de São Gabriel da Virgem Dolorosa e mostrei que ele era o homem das virtudes sobrenaturais e naturais. Também se prepare, porque sexta-feira nós teremos nosso primeiro encontro. Eu não tinha avisado do encontro do Terço dos Homens, porque era uma coisa muito particular lá do pessoal do Terço dos Homens. Mas eu avisei, sim. Eu deixei... É que tem gente que consulta, tem gente que olha meu Instagram e tem gente que não olha, né? Mas quem olhou viu que eu postei que nós estaríamos lá. Mas sexta-feira eu já vou avisando. Será aqui na Igreja Matriz, será às 8 horas da noite, e nós vamos rezar a coroa das 5 chagas de Jesus. E aí a gente vai poder pela primeira vez olhar um pouquinho quem é que está fazendo a quaresma com São Paulo da Cruz. Tá bom? Deus abençoe. Tchau. Pai, Filho e Espírito Santo.